Então, vamos dar prosseguimento aí à aula 3, né, de números complexos. A gente vai tratar aí da escrita algébrica e polar, certo? A disciplina de Fundamentos para Análise de Circuitos Elétricos. Eu sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas. E para quem gostar aí do curso, pode se inscrever no nosso canal do YouTube. Bem, então, entendendo o número complexo, ele vem dessa forma aqui, Z igual a A mais BI, tá? Onde I é a unidade imaginária, que, na verdade, esse I aqui é a raiz de menos 1, tá? Então, aqui na escrita, né, algébrica do número complexo, que a gente vai simbolizar aqui pela letra Z, igual a A mais BI, então cada um desses termos aqui vai ter um nome, tá? O A é a parte real do número complexo, e a gente identifica por RE de Z, tá? Então, para identificar a parte real, a gente só identifica esse númerozinho aqui que está sem a parte imaginária, e a parte imaginária vem exatamente acompanhada da unidade imaginária I, tá? Então, esse B aqui é a parte imaginária, e a gente também identifica IM de Z, tá? Parte imaginária de Z. Então, basicamente é isso. A gente sempre vai ter que identificar quem é a parte real, quem é a parte imaginária do número complexo. Entendendo bem como identificar essas partes, a gente vai para as operações triviais, tá? Com os números complexos, tá? E é bem simples. Depois que você identifica as partes reais e partes imaginárias, você consegue então fazer aqui, por exemplo, a igualdade de números reais. Então, se você tiver dois números reais, aliás, dois números complexos, né? A1 mais B1i e o Z2 igual a 2 mais B2i. Então, a gente sabe que cada um desses tem a parte real, parte imaginária, parte real, parte imaginária. Então, para a gente fazer a igualdade desses números complexos, a gente iguala parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, bem simples, tá? Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é uma identificação dos números complexos com o R2, tá? Você pode até, inclusive, identificar entre parênteses, tá? A adição, a gente vai, tanto para adição quanto para subtração, a gente vai adicionar ou subtrair a parte real, né? A parte real com parte real, parte imaginária com a parte imaginária, e assim você vai ter aí um novo número complexo a partir do momento que você fizer a adição ou subtração de números complexos, tá? Multiplicação, você vai ter que fazer aí a lei da distributiva, você vai fazer as flechinhas, né? Então, vão resultar aí 4 produtos, e lembrando que o i ao quadrado, por ser raiz de menos 1, né? Quando a gente eleva ao quadrado, isso aqui vai dar menos 1, beleza? Então, também é bem simples fazer a multiplicação entre números complexos. O conjugado de um número complexo, né, se o número complexo for z igual a mais bi, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o sinal da parte imaginária. Então, o z barra, que é a identificação do conjugado, vai ser a menos bi, tá? Então, sempre a gente troca o sinal da parte imaginária. Divisão de números complexos, a gente vai ter aí o uso do conjugado, tá? Para fazer essa situação. A gente vai multiplicar, por exemplo, aqui, Z1 por Z2, né? A gente vai pegar esse Z2 aqui e fazer o conjugado dele e multiplicar tanto em cima quanto embaixo, tá? E aí fica a multiplicação de frações mesmo, numerador com numerador, né? Que vai ficar Z1 vezes Z2 barra, e sobre a multiplicação dos denominadores, Z2 vezes Z2 barra, tá? E aí você faz novamente a multiplicação de números complexos tanto em cima quanto embaixo, fazendo a propriedade distributiva. E lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1, tá bom? Então, também fica bem simples, essas operações elas são fechadas dentro do conjunto dos números complexos, ou seja, se você fizer as 4 operações
com números complexos, esses novos resultados, né, ainda vão cair dentro do conjunto, tá? E isso define uma operação bem com boa definição, vamos dizer assim, né? Bem, aí a gente vai para o plano complexo, tá? Como que a gente faz a identificação? Como eu falei ainda agora, a gente vai fazer aí uma identificação do número complexo com o R2. Então, é exatamente dessa mesma forma, tá? A gente vai identificar aqui o eixo X como o eixo real, né? Que no caso vai ser a parte real, que vai ser identificada aqui nesse eixo. E o eixo Y vai representar o eixo imaginário, tá? Que seria a parte imaginária, vai vir aqui nesse outro lado. E você identifica, então, esse pontinho, né? Então, aqui, nesse caso, né? O Z igual a X mais I vezes Y. Então, você pode identificar com R2 como sendo o par ordenado X, Y, tá? Então, com essa identificação aí, você consegue, então, colocar o número complexo identificado no plano, tá? Só fazendo essa identificação, o eixo X parte real, eixo Y parte imaginária, beleza? E aí a gente vai falar aí de módulo, no caso identificando, fazendo uma outra identificação que seria, já que esse ponto está no R2, então ele tem um comprimento, ou seja, identificando com um vetor que sai da origem até esse ponto. Então, esse vetor aqui ele vai ter um módulo, certo? Como que a gente calcula, então, o módulo? Lembrando que o x é a parte real e o y é a parte imaginária. Então, nesse caso aqui seria as coordenadas, as coordenadas x, né? Que seria a parte real, e a parte imaginária desse número complexo seria identificado no eixo y, que é o yzinho. Então, como que a gente faz para calcular o comprimento desse vetor? Utilizando o teorema de Pitágoras, tá? Então, esse comprimento aqui, que a gente vai chamar de módulo de z, vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? E, de qualquer forma, você pode também identificar isso com a raiz quadrada de z vezes z barra. Se você multiplicar o número complexo pelo seu conjugado, vai dar exatamente essa soma aqui dentro, tá? Da raiz. É uma outra maneira de você identificar um módulo de um número complexo. Então, lembra que a gente não vai utilizar o izinho, tá? A gente não identifica. A gente vai identificar as partes reais e imaginárias e fazer o comprimento desse vetor que liga a origem do sistema até esse ponto que identifica o número complexo, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, se acostumar aí, ou relembrar, né, para quem está fazendo aí uma lembrança de números complexos, beleza? E aí, finalmente, a gente fala da forma polar, né? Ou, em alguns livros também, chama de forma trigonométrica do número complexo. Para isso, a gente precisa colocar esse ponto, que seria o número complexo, em termos do comprimento e do ângulo que esse vetor está fazendo com o eixo das abscissas aqui, certo? Então, a gente vai identificar agora esse novo ponto em termos desse comprimento desse vetor e em termos desse ângulo que esse vetor faz com o eixo das abscissas, certo? Que a gente está chamando aqui de θ. Ok? Como esse triângulo é retângulo, a gente consegue então identificar todas essas porções aqui. No caso, a parte imaginária, que seria o xzinho, né, desse número complexo, seria, aqui como está esse cateto aqui está adjacente ao ângulo, seria o cosseno, né? Então, aqui é o módulo desse vetor, que a gente está chamando de R, né? Então, o módulo de Z aqui é R, tá, pessoal? Então, aqui é R vezes cosseno de θ, e essa altura aqui, que é exatamente o Y, que é a parte imaginária do número complexo, ele vai estar identificado com o seno de θ, porque está oposto, né?
cateto está oposto ao ângulo, então é R seno de θ. Se você fizer as relações trigonométricas, vai dar certinho aí, você consegue então identificar quem é o x e quem é o y, tá? Então, ao invés de você identificar o x e o y, ou seja, parte real e parte imaginária, a gente vai ter que identificar agora esse novo número complexo a partir do comprimento desse vetor que liga a origem até esse ponto, que identifica o número complexo, e o ângulo θ, certo? Então, escrevendo agora aqui, né, retornando, lembra que o z é igual a A mais BI, né? Então, quem ficou sendo, ou z igual a x mais yi também tanto faz. Quem seria o x? R cosseno de θ, mais I vezes o y, que é R seno de θ. Como o R está em evidência, a gente coloca em evidência o R e vai aparecer aqui R vezes cosseno de θ mais I seno de θ. Esse númerozinho que aparece aqui, pessoal, dentro do parêntese, é o que a gente chama de fórmula de Euler, tá? Envolvendo o ângulo θ. Então, uma nova forma de reescrever aqui mais resumida é z igual a R vezes E elevado a I θ. Esse E elevado a I θ significa que é cosseno de θ mais I vezes seno de θ. Então, a fórmula de Euler para números complexos aí também a gente faz essa identificação, tá bom? Na lista de exercícios vocês terão aí bastante exercícios para vocês fazerem e se acostumarem. Muito bem, então vamos fazer aí um exemplo para ficar mais claro. Então, z igual a menos raiz de 3 menos i. Tá? Então, esse aqui é o nosso número complexo. E a gente quer, ele está na forma algébrica, a gente quer escrever esse número na forma polar, ou forma trigonométrica também, que é a mesma coisa. Então, para isso, você precisa identificar as partes, né, desse número complexo, parte real, parte imaginária, calcular o comprimento, verificar qual é o ângulo, e a partir disso fazer a escrita então na forma polar, tá? Muito bem, então aqui nesse caso ele já está arrumadinho, z igual a menos raiz de 3 menos i, né? Já está na forma x mais yi, então já dá para identificar quem é o x e quem é o y, tá? Então o x aqui vai ser o menos raiz de 3, que está sozinho, e o y é quem está acompanhando o i, que nesse caso é menos 1, beleza? Então, identificada aqui parte real e parte imaginária. Para a gente calcular, então, o comprimento desse número complexo, a gente vai fazer raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, menos raiz de 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Menos raiz de 3 ao quadrado dá mais 3, certo? Mais menos 1 ao quadrado dá 1. Então, 3 mais 1 dá 4. Raiz de 4 é 2. Beleza? Então, já temos aí o comprimento desse vetor que liga a origem até esse ponto que identifica o número complexo. Agora, você poderia utilizar aqui o seno e o cosseno que vocês já viram lá no ensino médio, tá? A mesma coisa. Aqui eu só estou usando a mesma linguagem do livro, eu estou pegando a tangente desse ângulo θ, tá? Lembra que naquele triângulozinho que a gente viu ainda agora, né? Se eu quisesse calcular a tangente, seria seno sobre cosseno, ou seja, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, seria y sobre x. Isso aqui seria a tangente de θ. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Tangente de θ é y sobre x, mas quem é o y? Menos 1. Quem é o x? Menos raiz de 3. Fazendo jogo de sinais, fica positivo, tá? Racionalizando, isso aqui dá raiz de 3 sobre 3. Se você fosse utilizar a tabelinha, aquela tabela mais simplificada do primeiro quadrante, envolvendo aí o seno, cosseno, tangente dos ângulos principais, que seria 30, 45 e 60, né? Já daria para visualizar aí que esse ângulo é π sobre 6, tá? Sendo que
você tem que atentar aqui para o sinal da parte real e da parte imaginária, tá? Aqui no ciclo trigonométrico, coloquei aqui para vocês darem uma olhada, o eixo x simboliza o cosseno, o eixo y simboliza o seno, tá? E aqui você tem o sinal de cada um dos quadrantes. Então aqui, ó, cosseno positivo, seno positivo no primeiro quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo, o seno é positivo. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo e o seno é negativo. E no quarto quadrante a gente tem cosseno positivo e o seno negativo. Então percebo bem que o x sendo negativo e o y também sendo negativo, a gente está no terceiro quadrante, ó. Beleza? Então a gente fez aqui, ó, a identificação com o primeiro quadrante. Então esse ângulo ele tem que vir para o terceiro quadrante, tá? Então a gente tem que somar aqui quantos radianos aqui para dar exatamente para cá. Pi radianos, né? Deu para perceber aí? Então é isso, a gente vai somar então π sobre 6 mais π, que seria essa meia volta aqui no ciclo trigonométrico, para que o ângulo que a gente fez a identificação do primeiro quadrante fique no terceiro quadrante, que é identificado aqui com a parte real e parte imaginária, tá? Negativo, negativo. Tem que prestar atenção nisso daí, então. Então, nosso ângulo verdadeiro aí seria 7π sobre 6, ok? Então, é importante também deixar esse ângulo na forma, em termos de π radianos, tá? Então, agora colocando na forma polar, a gente sabe que é módulo de Z, o módulo de Z é 2, né, que é o R, que multiplica cosseno de θ, o θ que a gente achou é 7π sobre 6, mais I seno de 7π sobre 6, que é o mesmo ângulo que se repete aqui. Ou também poderia colocar na forma de Euler, tá? 2 vezes E elevado a I vezes 7π sobre 6 também seria aceito nesse caso, tá? Então, só recapitulando, para você colocar o número complexo na forma polar, você identifica a parte real, parte imaginária, calcula o comprimento, identifica o ângulo ou através da tangente ou através do seno e cosseno, tá? E aí você vai ter que recorrer ao ciclo trigonométrico para identificar quem é esse ângulo. Achando esse ângulo e verificando qual é a posição dele no ciclo trigonométrico, você identifica o ângulo na forma certinha e aí coloca nessa forma aqui que é Z igual a R vezes cosseno de θ mais I seno de θ. Então não tem mistério, tá? Só é refazer isso daí várias vezes para vocês fixarem esse estudo, tá? E aí a gente pode fazer as operações na forma polar também, se quiserem, tá? Então aqui, a multiplicação e divisão de números que estão na forma polar. Então aqui a gente tem, ó, Z1 igual a R1, cosseno de θ1 mais I seno de θ1. Z2 é R2 vezes cosseno de θ2 mais I seno de θ2. Então, se a gente quiser fazer o argumento do produto entre esses números complexos, isso vai simbolizar a soma dos argumentos, tá? Argumento de Z1 mais argumento de Z2. E se você quiser achar, né, o argumento da divisão entre Z1 e Z2, isso vai ser argumento de Z1 menos argumento de Z2. Lembrando que esse argumento, pessoal, é o ângulo, tá? E lembra também que a gente tem que achar exatamente qual quadrante esse ângulo pertence para ficar certinho aí as contas, tá? Então, se você quiser fazer aqui as continhas, né? Você pega esses números complexos, faz a multiplicação aqui dos dois, né? E você vai perceber que vai dar a multiplicação dos comprimentos vezes o cosseno da soma desses argumentos mais I seno soma dos argumentos. E quando você faz a divisão entre esses números complexos, a gente vai ter aqui a divisão desses comprimentos, né, de R1 por R2, e aqui os ângulos vai ficar uma subtração, tá?
E aí a gente consegue identificar, então, essas formulazinhas que a gente está vendo aqui. Aqui coloquei aqui um desenho, né? Aqui o número complexo Z1, esse aqui é o Z2, aqui é o argumento de Z1 que é θ1, argumento de Z2 que é θ2. Então, quando você faz a multiplicação entre eles, a gente tem a soma desses argumentos, tá? Só para vocês analisarem. Bem, aí só para frisar, a gente vai fazer o argumento de produto e quociente de números complexos, então a gente teria que passar esses complexos aqui para a forma polar, sendo que esse aqui, o Z2, a gente já fez. Esse outro aqui é bem simples, porque ó, a parte real é 0, a parte imaginária é 1, tá? Então, o módulo de Z1 é 1, e aí o que acontece? A tangente a tangente de θ1 seria y sobre x, né? Ou o cosseno de θ seria 0 e o seno de θ seria 1. Então, identificando lá no plano, seria exatamente o ângulo de 90 graus, que dá π sobre 2, tá? Esse outro ângulo aqui de Z2, que a gente acabou de fazer, ele seria o 7π sobre 6, que no caso a gente poderia identificar com um argumento negativo, que seria menos 5π sobre 6. Então, a multiplicação desses dois números complexos, se a gente quiser saber o argumento dessa multiplicação, seria a soma, né? A soma entre esses argumentos aqui, que dá menos π sobre 3. E a divisão seria a subtração, que dá 4π sobre 3. Então, vocês têm como fazer aqui realmente algebricamente quanto que dá e depois passar para a forma polar e verificar se realmente bate aqui essas informações, tá? Potência de um número complexo. Então, esse daqui já chega numa parte que vocês ainda possivelmente tenham visto também no ensino médio, mas é bom frisar, tá? A gente vai utilizar aqui a fórmula de Moivre. Aqui no caso, a gente tem aqui o número complexo na forma polar. E então, esse número complexo elevado a n nada mais vai ser do que cosseno de nθ mais i seno de nθ. Lembrando que aqui o módulo de z é 1, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente quer calcular a potência de z, no caso a potência 3, né? Z ao cubo. Como que a gente faria? Se você quisesse, você poderia também fazer a multiplicação desse número 3 vezes aqui, né? Menos raiz de 3 menos i vezes menos raiz de 3 menos i vezes menos raiz de 3 menos i. Só que daria muito trabalho. A melhor forma, então, é passar para a forma polar, tá? Que a gente já viu ainda há pouco, que é 2 vezes cosseno de 7π sobre 6 mais i seno de 7π sobre 6. Beleza? Utilizando essa formulazinha de Moivre, então, vai ficar... Quem seria menos raiz de 3 menos i ao cubo? Vai ser módulo de z ao cubo, tá? Então, aqui nesse caso, o módulo de z é 2 ao cubo, vezes cosseno de n vezes θ. Então, o n é 3, que a gente está querendo calcular a potência 3. 3 vezes o argumento do número complexo, que é 7π sobre 6. A mesma coisa aqui, mais i seno de n vezes θ. 3 vezes 7π sobre 3. 6, desculpa. Então, aqui 2 ao cubo é 8. Aqui dá para simplificar, dá 7π sobre 2, né? E aí a gente volta então para a forma algébrica, simplesmente identificando quem é cosseno de 7π sobre 2 e seno de π sobre 7π sobre 2. Lembrando que aqui, ó,
O π sobre 2 é 90 graus, tá, pessoal? Então, esse 7 aqui na frente significa que você está dando 7 voltas no ciclo, tá? 7 vezes π sobre 2. Então, significa que o cosseno vai dar 0 e o seno de 7π sobre 2 dá... aqui nesse caso, como é 7 vezes é um número ímpar, ficaria lá embaixo, né? Ficaria lá, então seno de 7π sobre 2 daria menos 1. Então, por isso ficou menos 8i, tá? Então, é isso. E aí você calcula rapidamente aqui, utilizando a forma... Primeiro passa para a forma trigonométrica, depois passa para a forma algébrica, tá? As raízes já dão um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que descobrir quem são essas raízes. Então, a gente utiliza essa formulazinha aqui, que é uma adaptação. Então, aqui W significa as raízes, tá? Então, WK, onde K ele vai variar de 0 até N menos 1. Então, se você está querendo saber a raiz cúbica, então, esse K ele vai variar de 0, 1 e 2, tá? Porque sempre até N menos 1. Então, WK vai ser raiz enésima do módulo do número complexo, que a gente identifica por R, vezes cosseno de θ mais 2kπ sobre n, mais I seno de θ mais 2kπ sobre n. Então, esse n vai modificar aqui, dependendo da raiz que você queira calcular, e esse k ele vai variar até n menos 1, começando no zero. Beleza? Então, vamos aí para a raiz cúbica de um número complexo. Determine as 3 raízes cúbicas de z igual a i. Então, aqui nesse caso, passa para a forma polar, beleza? E depois utiliza essa formulazinha para saber quem são as 3 raízes desse número complexo, tá? Então, só lembrando, aqui o A é 0, B é 1, né? Ou seja, x igual a 0, y igual a 1. Ele é um número complexo unitário, né? Se a gente for calcular o comprimento vai dar 1. Como o cosseno de θ é A sobre módulo de Z, o cosseno é 0 e o seno então é B sobre módulo de Z, vai dar 1. Então, isso é 90 graus, que dá π sobre 2, o argumento. Então, certo? Então, esse elemento na forma polar, ele é 1, né, que seria 1 aqui na frente, então nem precisa aparecer. Cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2. Já temos, então, o número na forma polar. E agora a gente vai utilizar aquele WK lá para saber quem são essas 3 raízes, tá? Então, seria a raiz cúbica do módulo do número complexo, que seria 1. Cosseno de π sobre 2 mais 2kπ sobre 3. Por que esse 3? Porque a gente quer saber a raiz cúbica. Mais I seno de π sobre 2 mais 2kπ sobre 3. O K aqui variando de 0 até N menos 1, que dá 2. Então, só tem 3 raízes aí. Quando for 0, quando for 1, quando for 2. Quando o K for 0, a gente vai ter π sobre 6 aqui como argumento, tá? 180 dividido para 6 dá 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, seno de 30, meio. Então, está aqui a primeira raiz. W0, então, é raiz de 3 sobre 2 mais 1 sobre 2i, certo? Que estaria bem aqui no 30 graus, aqui no nosso ciclo trigonométrico, né? Está aqui o W0. W1 é quando K for igual a 1, né? Então, aqui vai ficar π sobre 2 mais 2π sobre 3. π sobre 2 mais 2π dá 5π sobre 2, sobre 3 dá 5π sobre 6. E aí você vai descobrindo, então, quem é 5π sobre 6. π sobre 6 é 30 vezes 5, 150 graus, né?
Então, está aqui no segundo quadrante, está aqui o W1. Você passa para a forma algébrica só para identificar aqui quem é a segunda raiz. E quando K for 2, vai ficar π sobre 2 mais 4π sobre 3, que dá 3π sobre 2. E a gente identifica 3π sobre 2 é aqui 270 graus. O cosseno é 0 e o seno é menos 1, então dá menos i. Está aqui então a terceira raiz, certo? Então aqui nós temos as três raízes desse número complexo z igual a i. Beleza? Então tem que memorizar quem é esse WK aí, para fazer essas continhas e achar. Bem, pessoal, então na verdade esse Stuart aqui só para fins de nomenclatura mesmo, né? Mas aqui realmente estou utilizando os exemplos do ZIL, equações diferenciais com aplicações em modelagem, e esse ZIL com o Kahneman, um curso introdutório de análise complexa com aplicações. Esse aqui praticamente é o que eu estou utilizando, esse aqui como base e esse aqui só para fins de alguma coisa relacionada aí a cálculo 2, tá? Essa identificação, algumas coisinhas aí que eu estou pegando. Bons estudos a todos.